do Senhor, meus irmãos. Hoje estamos aqui mais uma vez com a lição dos jovens, a lição número 2 da nossa revista, que tem pelo título Débora, fazendo a diferença em ações e palavras. Amém? O nosso texto áureo está em Juízes capítulo 4, versículo 6, que diz assim: E enviou e chamou a Baraque, e disse-lhe: Porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: Vai, atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Amém? Hoje, mais uma vez, estamos com mais um convidado. Na aula passada eu não estava, né? Mas estava uma benção, eu assisti os vídeos. Estamos também, hoje eu dei uma folga para a Rebeca, né? Que o nosso espaço é limitado aqui, mas estamos com mais uma convidada muito especial, a irmã profetisa e juíza, a irmã Débora. Vem, irmã Débora. Amém. Seja muito bem-vinda à nossa aula, viu? Hoje estaremos falando um pouquinho da sua história, dos impactos que a sua história trouxe para o povo de Israel na Bíblia, amém? Conte-me mais sobre a sua história, irmã Débora. Então, paz do Senhor, Deus abençoe a vida de vocês. Meu nome é Débora, eu fui realmente juíza no tempo de Israel e fui casada com Lapidote, meu esposo. E eu não sei se tu reparou, a gente deixou essa informação na história, porque todo mundo, a maioria das pessoas olha para mim e me lembra, né, de Débora, a profetisa, a juíza. Mas antes de ser profetisa e juíza, eu também era uma mulher, né? Uma mulher que Deus chamou para ser mulher dentro de casa. Então, por isso que ficou registrado também, né, o nome do meu marido. E nesse tempo, Deus me levantou para ser juíza do povo de Israel e também profetiza. Amém. Então quer dizer que isso nada impedia da irmã exercer as suas funções dentro de casa e também como juíza, né? Nada atrapalhava. Pelo contrário, tudo isso edificava o seu lar e também edificava o povo que vinha na senhora como uma líder competente, né? Exatamente. Nós, mulheres, naquela época, nós não tínhamos tantos papéis em frente ao povo. De destaque. Né? Exato. Então, o fato de deixar registrado também de que eu, além de ser juiz e profetisa, também era esposa, é para lembrar, né, que em ambos os papéis que Deus me deu, ambos, graças a Ele, cumpri com muita excelência e sempre procurando que a presença dele fizesse parte. Amém. Mas conte-me mais como era o papel de juíza no tempo ali do povo de Israel, o que levou ao povo de Israel ter juízes, né? Como que é? Porque nós sabemos que havia, antes dos juízes, havia Moisés, né? Que até teve aqui na aula passada, estava uma bênção. Eu fiquei sabendo que ele veio. Pois é, ele esteve aqui na aula passada, estava uma bênção. E contou toda a história, também um pouco da história, na verdade, né? Mas nós sabemos que também após Moisés houve Josué. Moisés foi o libertador, Josué foi um grande general, líder também, né? Da conquista da terra prometida. E após isso vemos um período que então entra os juízes no povo de Israel, que era para manter a ordem, a decência. Mas conte-me mais sobre isso. Exatamente, como tu falou, Moisés libertou o povo de Israel, né, que estava cativo, peregrinou com o povo de Israel 40 anos no deserto, por ser um povo rebelde, isso aconteceu, né, acredito que ele deve ter comentado com vocês, e então Moisés morre, Deus levanta Josué como general para conquistar a terra, e então depois que Josué morre, uma nova geração surge, uma geração que infelizmente acabou se perdendo, né? E o único pedido de Deus era que o povo não se esquecesse dele, não se esquecesse de Deus. E foi exatamente isso que o povo fez, se esqueceu de Deus. Então, acabou, consequentemente, o povo começou a se misturar com os outros povos,
como eles não conseguiram tirar todos os povos ali de Canaã e das cidades que foram distribuídas, eles acabaram adotando os costumes, as crenças daqueles povos, então acabavam decepcionando a Deus. Consequentemente, Deus se afastou deles. E isso fez com que os outros povos que queriam adquirir aquela terra guerreassem contra o povo de Israel. Então o povo de Israel começou a sofrer muito. Então eles começavam, aí eles se lembravam de Deus, aí eles começavam a clamar ao Senhor. E então Deus levantou juízes. O primeiro foi Otiniel, e o que veio antes de mim foi Eude, e depois eu. E realmente o juiz naquela época era para cuidar, por exemplo, assim, se teve alguma desavença, não concordou com alguma coisa, brigaram por algum motivo, enfim, chegava para mim e eu, com a graça de Deus, resolvia esse problema. Ou seja, a gente era usado por Deus para dar e dirigir o povo aquilo que era certo e errado a se fazer. Hoje vocês têm, né, juízes e tal, e também tem na igreja, que vocês chamam de pastores e líderes. Isso é um comentário que eu iria fazer. Trazendo para os dias de hoje, nós temos pastores, temos os nossos líderes distritais também, né? Exato. Que cuidam de um grande rebanho, que têm uma certa competência para estar ali, né? Isso, e que resolvem esses problemas, porque onde o povo é muito grande, existem esses problemas. E Deus levanta essas pessoas com a sabedoria do céu, para ensinar através da sua palavra, através da comunhão com Deus, aquilo que é certo e errado, né? Não só para a sua vida cotidiana, porque fazendo as coisas certas na sua vida cotidiana, tornava-se exemplo, né? Que era o que Deus queria do povo de Israel, que o povo de Israel fosse exemplo para os demais. Então, Deus levantou juízes exatamente por isso. Mas isso tudo me vem a refletir que, infelizmente, me traz à mente agora que o ser humano, ele é tendencioso, ele tem a tendência a estar fora dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque ele procura coisas para si só como ídolos ou outras coisas que nos afastam de Deus. E a função de um juiz, de uma pessoa que é líder, é manter o povo unido, manter o povo em união com Deus, próximo a Deus. Então é basicamente essa a função então do juiz, né? Exatamente. Não só as causas, vamos dizer assim, cotidianas do dia a dia, mas também que essas causas não nos separem de Deus. Porque às vezes por um desentendimento, né, com o nosso irmão, a gente acaba se afastando de Deus, né? Que é o que não deve acontecer. Por isso que Deus instituiu os juízes, né? Para lidar com essas causas e também para fazer o povo se aproximar de Deus. Sim, ok. Mas eu tive lendo na história, claro que não conta muito sobre as profecias, como a senhora era profeta, não conta muito sobre as profecias, e não diz muito sobre os seus atos, mas nós sabemos que ali conta um detalhe muito importante, um fato muito interessante que aconteceu com Baraque, né, que seria o próximo assunto agora que nós estaríamos entrando, né? Conte mais sobre como é que foi essa história com Baraque. Então, como o povo de Israel ele estava depois de Eude, né? O povo tornou a fazer as coisas más diante dos olhos do Senhor. Deus também se afastou. Então, o povo clamou ao Senhor e como eu estava de juíza, Deus me usou para servir também de libertadora do povo de Israel. Fazia 20 anos que a gente estava sofrendo na mão do capitão Cícera. Eles tinham um armamento muito, muito grande. E como você deve saber, irmão Jonas, o povo de Israel não era um povo guerreiro. Então a gente não tinha armas, a gente não tinha como lutar, a gente não era para lutar, né? A gente era um povo que plantava, colhia, fazia coisas simples. A gente não era povo de conquistador. Sim, exclusivamente era dependente de Deus, né? Dependiam muito de Deus. Exatamente. Então, quando o povo, consequentemente, se afastou de Deus, o capitão Cícera acabou oprimindo o povo e de uma forma violenta. Ou seja, eles matavam os israelitas, né? O povo hebreu. Então, Deus falou comigo e pediu para que eu chamasse Baraque e pedisse para que ele levasse 10.000 homens até o Monte Tabor e que Deus entregaria o rei e o capitão Cícera e todo o seu exército nas mãos de Baraque. Então eu chamei Baraque e falei para ele o que Deus havia me dito. E Baraque falou para mim, então, né, como você deve ter lido, sim, que se eu não fosse com ele,
ele não iria, né? Se eu fosse com ele, ele iria. Ou seja, ele demonstrou uma tremenda, digamos assim, confiança na Vossa Excelência. Posso falar Vossa Excelência? Pode. Amém. Então ele demonstrou muita confiança a ponto de que a senhora era usada por Deus, a ponto de convidá-la, ou melhor, a pedir que fosse junto à guerra, né? Para que assim ele saberia que Deus estaria com ele. Né? Mas eu vejo Baraque um tanto também inseguro, né? Porque logo depois que ele me falou isso, eu falei para ele que eu iria junto. E no mesmo momento Deus me revela que Deus daria a vitória, né, a ele. Mas se ele não tivesse feito, não tivesse sentido inseguro dessa forma, a honra, né, de libertar o povo de Israel seria dele. Porém, através dessa insegurança, Deus me revelou que a honra, né, da vitória seria através da mão de uma mulher. E veja bem, irmão Jonas, não sou eu. Porque a gente, quando lê, né, vocês quando leem a minha história, normalmente assimilam que quando eu fui à guerra, Deus deu a vitória, né? Não. Até porque eu não guerrei, né? Eu não fiz nada porque eu não... O seu papel foi mais de coadjuvante, né? Exato. Participou, mas não na frente de batalha, Exato. né? E, na verdade, eu fui também para que Baraque não desanimasse e para que ele... Porque o papel do líder não é só delegar, né? Sim. É também acompanhar. Instruir, motivar. Exato. Foi uma forma de motivação devido à insegurança dele. Ele não foi desobediente e nem covarde, porque em nenhum momento ele se negou aí. Mas como ele não tinha conhecimento de guerra, ele talvez não soubesse como, imagina, olhar para um exército que estava aprisionando o povo há mais de 20 anos de forma violenta e de repente ele, com 10 mil homens somente, ia enfrentar todo o exército, né? Eu acredito que ele deve ter pensado assim como Moisés, né? Quando Deus falou com Moisés lá na sarça ardente, sabemos a história que Moisés inventou várias desculpas, disse: quem sou eu? O que é o Deus que te mandou? Tem certeza que eu tenho capacidade para isso? Né? Eu acho que essa é a maior preocupação de Baraque. Será que eu tenho capacidade de enfrentar o inimigo? Exatamente. Né? Então foi onde ele pediu para que eu fosse uma forma de garantia, né? E nós fomos então e Deus nos deu a vitória, né? Amém. Deus mandou uma chuva tão grande que atolou todos os carros de Cícera, né? Então todo aquele armamento deles, toda aquela estrutura de guerra que eles tinham... Fiquei sabendo que foi uma chuva de granizo. Ficou inútil, exatamente. Amém. Foi inútil, completamente inútil. Foi assim que Deus nos deu a vitória. Porém, irmão Jonas, o capitão Cícera escapou, né? Ele acabou escapando e quando ele estava fugindo, ele se deparou com uma tenda. E nessa tenda morava Jael junto com seu esposo, a nossa querida Jael. E não sei se o senhor conhece, acho que não sei se o senhor não chegou a conhecer ela, né? Já ouvi falar. Pois é. Ela estava na tenda dela e então o capitão Cícera chega e pede um copo de água para ela, cansado, né, de fugir. E então ela pega e dá um copo de leite para ele e ele acaba adormecendo, dormindo. Então ela pega uma estaca da barraca e mata ele. E aí foi que se cumpriu aquilo que Deus havia me dito, que a honra da vitória viria através da mão de uma mulher. Ou seja, uma mulher que Deus não falou diretamente com ela, eu não falei diretamente com ela, mas através da sua ousadia, Deus usou ela para matar o capitão Cícera para que o povo fosse liberto. Ou seja, você vê com essa história que a irmã Débora nos contou aqui, que Deus usa Ele quer, quando Ele quer. Não é exatamente, mesmo? Não importa a posição, né? Sim. E teve vários papéis diferentes, não sei, o irmão pode ter reparado, que Deus falou comigo para convocar Baraque, e eu fiz isso, e nós fomos à batalha, e Deus usou também Jael, ou seja, existem vários papéis diferentes que nós podemos exercer na obra do Senhor, diante do povo do Senhor. E ambos levaram a vitória, cada um com o seu devido crédito. Eu, como líder, o meu papel era passar a mensagem de Deus e
servir como fui para Baraque de incentivo. Um instrumento de Deus. Exatamente. E Baraque foi aquele que teve a coragem, né, de ir. E Deus usou Jael, uma pessoa que, se você olhar, não tem nenhum contexto, né, para ela. Até então não havia sido mencionado, né? Exatamente. Então, não tem, Deus nos usa de acordo com a nossa disponibilidade com Ele. Ou seja, Deus, ele usa maneiras que não conhecemos, nem métodos que não estamos acostumados, né? Exatamente. E é isso que eu gostaria, assim, da minha história, que eu gostaria de deixar para vocês, que fazer a diferença nos meus dias e nos dias que vocês estão vivendo hoje, não é só com o que você fala, né? Mas da forma com que você age. Porque essa vitória, ela só veio através de ações. Deus falou comigo que nos daria, nos entregaria, porém nós devíamos agir. Então, muito mais do que falar, você deve viver, né? Se você exerce o papel de juiz hoje, não só exercer o papel, mas também viver o papel, né? Assim como eu vivi o meu papel de mulher dentro de casa, nunca esquecendo isso, e também de profetisa e de juíza do povo de Israel. Deus não usou somente a mim, usou Baraque, meu companheiro, usou Jael, nossa companheira também, assim como Deus usa vários irmãos hoje também dessa forma, cada um no seu lugar, com aquilo que Deus tem preparado para cada um. Amém. Então essa foi a lição de hoje, essa foi a nossa aula sobre a irmã Débora. Quero aqui já de imediato agradecer por ter vindo, agradecer por ter se disposto do seu tempo, da sua agenda. Garanto que deve ter muitos compromissos, muitas coisas a julgar, né? Abraão, Deus prometeu a ele, né, uma nação muito grandiosa, então realmente o povo de Israel é muito grande. Amém, amém. Muito obrigado mais uma vez, que Deus lhe abençoe. Mas eu não poderia deixar a senhora ir sem antes nos dar uma bênção final. Poderia orar por nós, abençoando essa semana que se inicia e também já a próxima aula. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos mais uma vez aqui te agradecendo pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos mais uma vez aqui falando das tuas maravilhas. Obrigado, Senhor, por ter permitido que eu pudesse compartilhar com os irmãos essa história maravilhosa na qual o Senhor nos usou e continua nos usando. Deus, eu te peço, abençoa cada um nessa semana que se inicia e que eles possam fazer a diferença, não só nas suas palavras, mas também nas suas ações, com seu modo de vida, que eles possam ter, Senhor, a sua presença como prioridade. Em nome de Jesus, te entregamos todas as necessidades deles e que o Senhor intervenha de uma forma maravilhosa, grandiosa e poderosa. É o que nós te pedimos e agradecemos em teu nome santo. Amém. Amém. Então, mais uma vez, agradeço a sua presença, irmã Débora, e quero convidar você para a próxima aula, estar conectado conosco mais uma vez. Que Deus abençoe a sua semana e até a próxima aula. Deus abençoe. Um abraço. Tchau.